Vai haver falha no desenvolvimento dos ovários, deficiência de hormônios como estrogênio, baixa estatura e infertilidade na maioria dos casos. Essa é a Síndrome de Turner. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Anomalias Genéticas. No capítulo anterior falamos sobre a Síndrome de Down, um vídeo do qual recebi muitas mensagens de vocês, pelas quais eu agradeço muito. Faltam 3 vídeos, 3 condições genéticas por apresentarmos e para isso eu preciso da sua motivação. Siga as minhas redes sociais que aparecem na descrição deste vídeo e se inscreva no meu canal do YouTube. Eu conto consigo. A Síndrome de Turner é uma condição genética causada pela ausência total ou parcial de um dos cromossomos X em indivíduos do sexo feminino. Ou seja, é uma síndrome que está relacionada com os cromossomos sexuais e que ocorre somente em mulheres. Para você entender da melhor maneira este assunto, te convido desde já a vires comigo até a tela do meu computador, para fazermos aqueles rabiscos de sempre que ajudam muito aqui no processo pedagógico. Olha só, quem assistiu à aula inaugural desta série, onde falamos sobre a Síndrome de Down, naquela aula eu falei para vocês que as nossas células, elas têm 23 pares de cromossomos. Olha só, nós temos aqui o primeiro par de cromossomos, temos aqui o segundo par de cromossomos, temos o terceiro par de cromossomos. Vamos dar uma acelerada aqui. Temos o 21º par de cromossomos, temos o 22º par de cromossomos e temos, por fim, o 23º par de cromossomos. Uma informação muito importante. Do par número 1 até o par número 22, esses cromossomos todos são chamados de cromossomos somáticos, Soma de corpo. Ou seja, as informações que são usadas para formar as estruturas do nosso corpo estão do par de cromossomos número 1 ao par de cromossomos número 22. Esses cromossomos todos é que formam a boca, o nariz, os olhos, o fígado, o coração, o pênis, os braços, as mãos e por aí fora. Por fim, nós temos o último par de cromossomos. Este último par é chamado de par sexual ou cromossomos sexuais. Este par não tem responsabilidade de formar o coração ou fígado. Este par tem a responsabilidade de definir o sexo do bebê. Ou seja, se neste último par tivermos cromossomos XX, significa que a bebezinha, a criança, vai ser do sexo feminino. Se neste último par tivermos X e Y, significa que a criança vai ser do sexo masculino. Então, você já sabe, nós temos 23 pares de cromossomos. O último par de cromossomos é o par sexual. Uma informação adicional. Olha só, se eu, professor Evaristo, tenho 23 pares de cromossomos, e fui formado pelo meu pai e pela minha mãe, significa que no par número 1, este cromossomo veio da minha mãe, este cromossomo veio do meu pai. Este cromossomo veio da minha mãe, este cromossomo veio do meu pai, e assim sucessivamente. Inclusive no par sexual. Eu sou homem, portanto eu sou XY. O X veio da minha mãe, porque as mulheres são XX, lembra? As mulheres só dão X, nunca dão nenhum outro tipo de cromossomo. As mulheres têm XX e, portanto, quando forem formar filho, sempre vão dar X. O meu pai também é homem e, portanto, ele é XY. Como eu nasci homem, quer dizer que o cromossomo sexual que veio do meu pai é o Y. O cromossomo sexual que veio da minha mãe é o X. Por isso, eu sou homem, sou do sexo masculino. Já a minha irmã, que veio depois de mim, o que aconteceu? A minha mãe, como só pode dar X, deu um X, ela é X. O meu pai, deu também um X. Esse X, o meu pai também se deu aqui. E por isso nasceu a minha irmãzinha do sexo feminino. Por isso é que a gente fala em genética que quem define o sexo do filho é o homem. O homem é quem vai definir se o bebê que está na barriga da mulher vai ser homem ou vai ser mulher. Por quê? Porque é o homem quem pode dar ou o cromossomo que forma mulher ou o cromossomo que forma homem. As mulheres só podem dar o X. Como as mulheres têm 2X e os homens têm XY, as mulheres, ao darem um dos X para formar o bebê, elas estão a dar uma informação que pode formar tanto homem quanto mulher. Já o homem,
é quem vai definir de facto qual sexo vai ter o bebezinho. Se o homem der um X, vai ser uma menina. Se o homem der um Y, vai ser um homem. É assim que a coisa acontece. Para explicarmos a síndrome de Turner, você precisa entender inicialmente este aspecto. Vamos continuar. Na síndrome de Turner, em vez de a mulher nascer XX, ela nasce com apenas um X, ou com o segundo cromossomo X incompleto, e nesse caso passa a ter somente 45 cromossomos, quando os seres humanos normais têm 46 cromossomos. Por faltar um dos cromossomos sexuais, a maioria das anomalias serão na parte do desenvolvimento sexual da menina. O problema fica mais circunscrito no âmbito sexual e reprodutivo, né? Apesar de se observar também nestas pacientes a ocorrência de muitos problemas, como aqueles do fórum cardíaco. Tudo aquilo que falamos lá atrás significa que para uma menina nascer com a síndrome de Turner, precisa estar ausente um dos cromossomos sexuais. Ou seja, agora há pouco eu falei que as nossas células têm 23 pares de cromossomos, lembra? Do par número 1 ao par número 22, eram chamados de cromossomos somáticos. No par número 23, nós tínhamos 2 cromossomos. Uma menina que nasce com a síndrome de Turner significa que aqui, onde tinha que ter pares de cromossomos, onde tinha que ter 2 cromossomos, tem apenas um, ou tem apenas 1,5. E como o ser humano tem que ter 46 cromossomos, numa menina com síndrome de Turner, isso vai contar como sendo apenas 45 cromossomos. E é isso que vai desencadear todos os transtornos reprodutores que vou vos explicar lá mais pela frente. E também alguns transtornos somáticos, porque apesar de eu ter dito que os cromossomos sexuais definem o sexo do bebezinho, lá também tem algumas informações importantes para o corpo, como coagulação do sangue, por exemplo. Essa informação também é codificada nos cromossomos sexuais. Vamos avançar. A síndrome de Turner é diagnosticada tanto no período pré-natal, que é aquele período que o bebê ainda está no ventre, assim como nos primeiros dias de vida. Porém, a maioria das vezes só se percebe que a menina tem o transtorno lá mais pela frente, né? Quando ela chega na adolescência. Ainda na vida intrauterina, a partir da 11ª e 13ª semana, ao se fazer uma ecografia, né, é possível perceber um aumento da translucência nucal, que é uma medida que se faz na região da nuca, bem atrás do pescoço, para se saber se há um aumento ou não. Se a translucência nucal estiver aumentada e o feto for do sexo feminino, e se observar ainda um elemento chamado higroma cístico, que é quando há bolsas cheias de líquido na cabeça ou no pescoço, pode-se estar diante de um paciente com síndrome de Turner. O motivo é simples. Essas características sugerem síndrome de Turner por fazerem parte de um complexo chamado hidrópsia fetal, que é o edema generalizado no feto, decorrente principalmente de problemas cardíacos, uma vez que na síndrome de Turner é muito comum os pacientes apresentarem problemas do coração. No primeiro dia de vida, o principal sinal que a gente consegue notar é linfedema nas mãos e pés. Ou seja, se percebe logo de início que há inchaço nas mãos e pés da criança. Só que, como os bebês geralmente nascem gordinhos, boa parte das vezes esses sinais passam desapercebidos e, infelizmente, o diagnóstico não é feito. Na infância, a principal característica da síndrome de Turner é a baixa estatura. Criança com 5, 6, 7 anos de vida e não obedece à curva de crescimento. Ou seja, ela não tem a altura esperada para aquela idade, o que geralmente preocupa os pais. A professora, enfim, os familiares, começam a perceber que a criança é mais baixa entre todas as outras da mesma idade. Isso faz os médicos pensarem, será que é um problema hormonal? Será que é genético? Será que é nutricional? Por que está acontecendo essa baixa estatura? A principal causa de baixa estatura em meninas é a síndrome de Turner. E muitas vezes, essa é a única característica que a doença apresenta nessa faixa etária. Lá mais pela frente, outra característica que é muito comum é a amenorreia. A jovem não menstrua e tem poucas características sexuais secundárias, como pelos, ancas,
mamas. Na verdade, a menina fica se parecendo com um rapaz, né? Por não ter muitas características que a diferenciem dos meninos. Então, baixa estatura, com ausência de menstruação, mais pescoço alado, que é quando as pregas laterais do pescoço se prolongam lateralmente, associado a pouca ou ausência de características sexuais secundárias. Isso faz o pessoal da área médica pensar direto em síndrome de Turner. Além disso, são observados com muita frequência cardiopatias congênitas, que são doenças do coração com a qual as crianças nascem. A cardiopatia congênita mais frequente chama-se coartação da aorta, que é quando a principal artéria que tira o sangue do coração para distribuir ao corpo todo fica mais estreita. Além disso, citam-se também problemas imunológicos. A menina fica muito propensa a adquirir infecções e também problemas hormonais. Os problemas hormonais são os principais nessa síndrome porque ela se caracteriza por anomalias no desenvolvimento do útero e dos ovários. Os ovários, além de serem os principais órgãos reprodutores da mulher, são eles que normalmente produzem hormônios importantes como estrogênio e progesterona, envolvidos no ciclo sexual da mulher. O útero mal desenvolvido, associado à anomalia dos ovários, causa infertilidade feminina. E isso às vezes só se percebe quando a mulher tem dificuldade em engravidar, e é nesse momento que a mulher recebe o diagnóstico de síndrome de Turner e da infertilidade associada. Fala-se também em alterações esqueléticas no cotovelo e nos joelhos. Relata-se ainda casos em que há perda auditiva e há perda visual. E um dado muito importante, nos exames laboratoriais, é importante se avaliar se a menina não tem fragmentos do cromossomo Y, que é o cromossomo sexual masculino. Algumas meninas com síndrome de Turner, elas nascem com partes desse cromossomo e por isso elas têm risco aumentado de ter um tumor que é chamado de gonodoblastoma ovariano. Todas as mulheres com baixa estatura, associada à amenorreia primária, devem passar por um médico geneticista para uma avaliação um pouco mais detalhada. Infelizmente aqui na província que eu vivo não tem médico geneticista. Penso que lá na capital tem. Outro dado importante e que tem que ficar claro é que a maioria dessas meninas são inférteis, não conseguem engravidar. E mesmo aquelas que conseguem engravidar, a gravidez é sempre considerada de alto risco, especialmente quando se tem alguma afetação cardiovascular. A síndrome de Turner é um exemplo clássico de como alterações cromossômicas impactam o desenvolvimento, os hormônios e o coração ao mesmo tempo. É o diagnóstico precoce o que muda completamente o curso da doença e a vida da pessoa.